Graças a Deus, irmãos, estamos de volta. Eu quero deixar um texto que encontra-se aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Seja na defesa ou confirmação do Evangelho. Que Paulo está ensinando ao povo que ele fazia apologética, defesa do Evangelho e confirmação do Evangelho. Mas vamos voltar agora à nossa aula propriamente dita. Nós vamos ver agora os métodos apologéticos. Veja só, existem vários tipos de métodos apologéticos, vários mesmo. Eu acho que no mínimo, eu não sei não, mas uns 30 ou mais métodos apologéticos. O que nós vamos estudar agora são os 5 principais mais usados pelos teólogos pelo mundo afora. E também, como eu disse ali, sobre os apologetas, o importante é nós pegarmos o que é bom, reter o que é bom e colocar em prática o que é bom. Então vamos lá ao primeiro método. É o método clássico. Esse método clássico, o próprio nome já diz, é uma abordagem que começa pregando teologia natural para estabelecer o deísmo como uma cosmovisão correta. Deixa eu falar um negócio para vocês a respeito de deísmo. A palavra deísmo quer dizer que são seguidores de Deus, e ateísmo, que negam a Deus. Teísta pode ser a pessoa que segue um Deus Sol, um Deus Lua, vários deuses, mas nós somos teístas cristãos. Nós seguimos o nosso Deus, é Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o ateísta não crê em nada, não crê em Deus nenhum, não crê em nada, e acha que tudo isso aqui é meramente coincidência da evolução. Mas para nós, nós somos teístas, que nós cremos em Deus. E como nós cremos num Deus, nós aceitamos o melhor Deus de todos os deuses. O maior Deus dos deuses é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor Jesus Cristo. Mas ela tem essa abordagem é, dentro de uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É o mundo que está ao seu redor, as coisas que estão ao seu redor. Por exemplo, você mora em Cabo Verde, você tem uma cosmovisão do seu mundo ao redor. É o que você convive, as pessoas que você convive, a cidade que você convive, sistemas, suas comidas, seu jeito é uma cosmovisão, sua cosmovisão. Mas se você for para os Estados Unidos, que é um país totalmente diferente, você chega lá, você vai encontrar com outra cosmovisão, outro modo de viver, um modo mais capitalista, um modo mais pessoal, né? Cada um se cuida de si mesmo e tal. Então, cosmovisão é isso, é a visão do mundo que está ao seu redor, que você acha certo ou errado, mas é a visão do seu mundo que está ao seu redor. Então, para nós, o método clássico estabelece o deísmo conforme a sua cosmovisão correta. Se você for lá na Índia, você vai ver os hindus seguindo aqueles sistemas de caça, não sei o quê, milhões de deuses. Para eles, a cosmovisão deles correta é aquela. Mas para nós é diferente, é seguir ao Senhor Jesus Cristo. Após a existência de Deus, é, após a existência de Deus ter sido assim demonstrada, o método clássico passa para uma apresentação de evidências históricas para a divindade de Cristo e confiabilidade das Escrituras. Nós temos
Através da Escritura, nós sabemos o histórico de Jesus, é, mesmo antes da fundação do mundo, até sua morte e ressurreição e assunção aos céus, através da palavra de Deus. Nós temos baseado nisso. Né? E a fim de mostrar que o cristianismo é a melhor versão do teísmo em oposição ao, digamos, judaísmo e islamismo. A, um dos objetivos desse método clássico é isso, mostrar com argumentos, com fiabilidade das escrituras, que o cristianismo é a melhor versão do deísmo, ou seja, eu tenho um Deus e o meu Deus é Jesus Cristo, pronto e acabou. Essa escola é chamada do método clássico porque assume que é esse o método usado pela maioria dos apologistas importantes do primeiro século. Foi muito usado no primeiro século e costuma-se argumentar que a ordem das duas fases da apologia clássica é essencial, isto é, antes que alguém possa discutir de uma forma significativa as evidências históricas, a existência de Deus já deverá ter sido estabelecida. Ou seja, Deus já está dentro do seu coração, Deus já está na sua mente, Deus já está dentro da sua cosmovisão. É, então não tem dificuldade de você aceitar a existência de um Deus para nós, o Senhor Jesus Cristo, como já disse várias vezes, reforçando, para nós é o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, esse método foi muito usado sem o contexto teísta, jamais poderia demonstrar-se que um evento histórico foi um milagre divino. É, sem uma existência de Deus, para nós, o Deus verdadeiro, um milagre jamais poderia ser questionado se é verdadeiro, se é falso. Então, ele crê que um milagre é feito através de uma intervenção divina. É, amém por isso. Isso somente sobre a evidência anterior de que Deus existe e que é um milagre e que um milagre torna-se possível por causa da existência de Deus. Veja só, quando você parte para a área filosófica, quando você vê assim, muitas filosofias, você vê que os primeiros pais da igreja tiveram uma preocupação em explicar milagres, explicar a ressurreição, explicar a encarnação de Jesus, tal. Eles tiveram muita preocupação, os filósofos cristãos, em mostrar isso de uma forma mais filosófica, mais transcendente, mais assim, que precisavam de um certo conhecimento. E eles, a, o método clássico, tinha essa observação. O milagre existe, eles tinham muita preocupação em explicar milagre. O milagre existe porque Deus existe. Se Deus não existisse, não existia milagre. Né? É bem convincente isso aí. A existência de milagres está condicionado à existência do nosso Deus, de um Deus, mas para nós, Senhor Jesus Cristo. O segundo método é um método evidencial, que foi também usado e é usado ainda. Todos esses cinco ainda são os mais usados. O segundo método é o método evidencial. Tem muito em comum com o método clássico, exceto na resolução dos problemas com respeito ao valor dos milagres como evidência. É um método apologético que pode ser caracterizado por uma abordagem de um passo. Os milagres são pressupostos à existência de Deus. Continuando a mesma ideia do outro método, né? Como afirma a maioria dos apologetas clássicos contemporâneos, mas podem servir como um tipo de evidência a favor
a existência de Deus. É lógico que no pensamento deísta cristão, é, o, o milagre pressupõe a ideia de que Deus existe, que é Ele que realiza o milagre, é Ele que faz essa obra na vida do ser humano. Né? É um método bastante eclético em seu uso, né, das várias evidências positivas e críticas negativas, usando tanto argumentos filosóficos como históricos. Né? Eles podem pegar, como eu já disse, a filosofia como a base maior deles do pensamento e também os fatos históricos. Aí você me pergunta assim, como seria esses fatos filosóficos? São os pensamentos deles voltados que, sem a existência de Deus, não pode existir milagre. E que o milagre é uma evidência, né, de que Deus existe. Aí, e os fatos históricos? Por exemplo, você pega a Bíblia, vai lá em Bartimeu, Marcos 10, você lê Bartimeu, está ali registrado, está ali registrado de uma forma concreta. Aí você vai, não, houve na história um homem que era cego e Jesus o curou ele na beira do caminho. Então isso é um fato histórico. E também você conhece, com certeza absoluta, um fato histórico mais recente, é, algum parente seu, algum amigo, algum vizinho, alguém que recebeu um milagre extraordinário da parte de Deus. Aqui na igreja tinha, ela não está aqui mais não, está na outra igreja, mas tinha uma menina aqui da igreja, inclusive ela até morava lá em casa, e ela ia fazer uma cirurgia na quarta-feira. Aí no domingo eu fiz uma oração lá na igreja e pedi a Deus que fizesse um milagre na vida das pessoas que precisavam de um milagre. É, quem tivesse alguma enfermidade, algum problema na justiça, que, que Deus ouvisse a oração da pessoa que estava sendo feita naquela hora. A igreja lotada, é muita gente, houve uma comoção muito grande naquela hora, uma ação muito grande, uma comoção seguida de uma ação muito grande do Espírito Santo de Deus, e ela ia fazer a cirurgia na quarta, na segunda ela ia fazer os exames de novo, para pegar o resultado na terça, né, os exames tudo novamente, para quarta-feira fazer a cirurgia. Aí ela chegou, foi, fez os exames, pegou os exames, levou para o médico. O médico olhou e falou assim, não, esses exames aqui estão errados. Vou te passar outros exames, você vai no laboratório X, que ela tinha feito um outro laboratório. Aí ela foi, na quarta-feira, o dia da cirurgia, ela foi fazer os exames, novos exames, para constatar. Aí chegou lá, ela fez os exames na quarta-feira de novo, pegou na quinta, eu vou na sexta no médico, o médico, tem alguma coisa errada. Você não tem mais nada. Não vou fazer essa cirurgia, não. Você não tem mais nenhum problema. Aí ela falou assim, não, eu sei o que aconteceu. Meu Deus me curou. Jesus me curou. Eu estou curada. Não vou mais fazer essa cirurgia. Então, isso aí é um fato histórico que aconteceu uns 8 a 10 anos atrás e corrobora que os fatos históricos revelam a existência de Deus, tanto da época do Velho Testamento e milagres no Velho Testamento, como no Novo Testamento, como nos dias de hoje, colaboram para nós vermos a existência de Deus agindo na vida do ser humano. Né? Então, nós entendemos assim que esse método evidencial, os evidencialistas, eles acreditam nisso, assim, de uma forma assim. Não é errado nem certo. É você seguir um método ou seguir outro método. O importante é você saber que Deus existe e Deus age na sua vida. Então, o terceiro método é o do caso cumulativo. Vocês têm aí um texto maior desses textos, né? Eu estou simplificando por causa do nosso tempo, e vocês podem em casa estudar ele com mais tempo. Pessoal, o método cumulativo
é um método interessante. O método é o termo usado cumulativo é usado por apologistas de maneiras diferentes daqueles que estamos usando nesse contexto. Ele é diferente dos primeiros métodos, né? Então, eles, de acordo com os defensores da apologia do caso cumulativo, a natureza do caso em favor do cristianismo não é nenhum sentido, não é nenhum sentido estrito, um argumento formal com uma prova ou um argumento da probabilidade. É um argumento esclarecido que reúne várias, várias linhas ou, ou, ou tipos de dado numa só espécie, hipótese ou teoria que explica de forma abrangente esses dados e faz é, com que e faz isso melhor do que qualquer hipótese ou alternativa. Os dados cumulativos procuram explicar, incluir a existência e a natureza do cosmos, a realidade da experiência religiosa, o objetivo da moralidade e outros fatos históricos, tais como a ressurreição de Jesus. Você vai acumulando tanta coisa, ah, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo e tal. É, um exemplo, por exemplo, que eu posso dar para vocês desse caso, o jovem chegou para o pastor, não era eu, um outro pastor, que ele também foi meu pastor. Um jovem chegou, ele era músico de uma banda muito famosa numa região. Ele chegou e falou assim: pastor, eu vim aqui. Ele foi lá no gabinete pastoral e falou: pastor, eu vim aqui aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí o pastor falou assim: você já foi a alguma igreja? Tal? Eu falei: não, eu nunca fui numa igreja evangélica. Já fui na igreja católica, mas raramente eu vou na igreja católica, mas nunca fui na igreja evangélica. Aí ele passou e perguntou: rapaz, ninguém te pregou? Não, ninguém me pregou, ninguém falou de Jesus para mim. Mas por que você quer aceitar Jesus então? Eu disse: pastor, eu convivo com muita gente evangélica. Tem muitos familiares meus, muitos amigos meus que são evangélicos, eu toco em tal banda, e eu tenho percebido, eu tenho visto que esse pessoal que são evangélicos, que seguem Jesus Cristo, que são fiéis a Deus, fiéis à igreja, eles prosperam muito, eles são muito abençoados, eles são muito guardados. E eu estou descrente com essa vida que eu levo. Sou músico, bebo muito, não consigo fazer um show sem mexer com droga, mas eu quero mudar minha vida. Quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Já vi muitas evidências, muitas coisas que acontecem com meus amigos ao meu redor. E eu decidi então que Jesus é melhor para a minha vida. E ele aceitou Jesus e está até hoje firme com o Senhor Jesus Cristo. Aí é um exemplo que nós podemos falar assim, foi acumulando fatos, abrindo os olhos dele, sem ninguém pregar para ele. Ele viu que a melhor coisa para a vida dele era aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Né? Então fica para nós assim a ideia de que Deus fala por si só, através da sua obra, fala. Deus fala muito através da sua obra. Ontem eu e minha esposa, fomos fazer uma visita numa casa e lá nós estávamos conversando, e o pessoal tocou no assunto e ela lembrou de um fato de uma irmã aqui de Mossoró, que eu fui pastor dela, está na outra igreja hoje. Ela foi para uma procissão de Santa Luzia, que é muito forte aqui em Mossoró. Ela dá em torno de 100 mil pessoas nessa procissão, vem gente de todo o estado para essa procissão dia 13 de dezembro. E essa irmã, ela estava andando bem, ela ia bem cedo para ficar bem perto da santa. E ela estava andando do lado da santa, debaixo da santa, o padre estava do lado dela. O padre falou para ela: se Jesus viesse aqui agora, ia pegar um chicotinho dele e ia bater em nós, todo mundo, por causa dessa idolatria. E aí ela
foi andando, eu lembro, ela pensando, Jesus vier aqui agora, ia bater nós por causa dessa idolatria, aí ela parou, ficou, a procissão continua, falou, não, tem alguma coisa errada, vou procurar a verdade. Aí ela foi e procurou, eu ainda não era pastor aqui nessa época, ela procurou um outro pastor, um pastor da igreja batista, e o pastor pregou para ela, mostrou a verdade, ela aceitou Jesus por causa desse fato. É, já havia outras coisas acontecendo na vida dela. E assim, então, esse método cumulativo defende essa ideia, que tem várias coisas que vai corroborando, vai reforçando, que vai levando você para Deus, para o lado de Deus. A sua cosmovisão passa a ser uma cosmovisão, de que Deus é o melhor para a sua vida, no espaço que você vive, de fato, é Deus o melhor para a sua vida. E o quarto do método é o pressuposicional. Quase que não sai. É o método pressuposicional. É, devido aos efeitos maléficos do pecado, os pressuposicionalistas geralmente sustentam que não existe terreno comum suficiente entre crentes e incrédulos que permitiria os seguidores dos 3 métodos anteriores alcançar os seus objetivos. Ou seja, os pressuposicionalistas, eles acham que os 3 métodos nós estudamos anteriormente é insuficiente para levar a pessoa ao arrependimento, para convencer uma pessoa. É uma apologia que não tem o poder de convencer ninguém do pecado. Então, eles trabalham nessa hipótese. Né? Eles simplesmente pressupõem a verdade do cristianismo como ponto de partida apropriado na apologética. Eles pressupõem que a verdade do cristianismo, se você perceber, eles refutam os 3 primeiros métodos, mas se você perceber, todos os 3 métodos anteriores têm seu lado positivo. Tem o seu lado que leva a Deus, que defende a existência de Deus, que defende a existência de Jesus. Né? Então, esses métodos têm como esse objetivo, defender nossa fé e defender a verdade da palavra de Deus. Né? Eles argumentam de uma forma transcendental, eles de uma forma, tentam argumentar de uma forma transcendental, como é que é? Tudo é no reino espiritual, tudo é Jesus, assim, de uma forma bem sucinta, que não é difícil de entender, porque vem a revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo, de uma forma bem transcendental. Eu já consegui perceber em alguns apologetas que eles, como que eu diria, eles têm uma confiança muito grande nas coisas espirituais. Às vezes eles chegam até a refutar as coisas filosóficas, as coisas mais materiais, e eles têm uma facilidade muito grande de estar sempre no lado espiritual da coisa, vivendo assim. Ao demonstrar que os incrédulos não podem argumentar, pensar ou viver sem pressupor, sem antes saber que Deus existe, os pressuposicionalistas tentam mostrar que a cosmovisão deles é inadequada para explicar sua experiência do mundo, fazer os incrédulos enxergarem que somente o cristianismo pode fazer a experiência deles ter sentido. É interessante essa parte deles que eles demonstram que o incrédulo por si só não pode pensar, não pode viver sem pensar na existência de um Deus superior, nosso Deus. É, eles tentam mostrar dentro da cosmovisão, dentro do mundo que eles vivem, é, dentro da cultura que eles vivem, dentro da família que eles vivem, que a existência de Deus
superiores só vão conseguir enxergar que somente o cristianismo é que dá essa experiência para eles. Qual a experiência? Experiência da salvação em Cristo Jesus. A quinta abordagem, né, é um nome interessante, é a abordagem da epistemologia. Epistemologia é estudo avançado, é pesquisa, é você debruçar diante dos livros de uma forma simplista. É isso, né? O estudo do estudo, seria assim, o estudo do estudo, é da epistemologia reformada. Essa abordagem, ela reforça e sustenta que é perfeitamente racional uma pessoa crer em muitas coisas sem evidências. É, é interessante isso. Eu vou usar um termo que nós usamos aqui, um caipira, lá no interior, mora lá no sítio, tem a sua fazenda lá, a sua família, mas ele nunca viu assim uma existência mesmo, com, ele nunca teve uma experiência assim, ele nunca viu uma, um milagre, nunca ouviu um testemunho forte, mas mesmo assim ele crê em Deus sem essas evidências. Ele consegue perceber a existência de Deus sem ter nenhuma evidência. Tá? É aquilo que eu falei numa das nossas aulas, que o homem traz dentro do seu peito, dentro do seu coração, a existência de Deus, o DNA de Deus. É. Todo ser humano nasce com isso. Então ele não precisa das evidências para crer em Deus. De maneira mais impressionante, eles argumentam que a crença em Deus não requer o apoio da evidência ou argumento para que seja racional. Né? De uma forma racional, ele sabe que Deus existe, sem nenhuma evidência, sem nenhum argumento, ele sabe que Deus existe de uma forma que ele possa crer. E eles também não evitam necessariamente estabelecer argumentos positivos em defesa do cristianismo, mas ele argumentará que tais argumentos não são necessários para a fé racional. Então, as pessoas podem corretamente, de uma forma correta e racional, chegar a ter uma crença em Deus imediatamente, sem auxílio das evidências. Como nós já falamos, ele não precisa das evidências nem dos argumentos para confiar em Deus, para acreditar em Deus. Aqui no Brasil, vez por outra, você pergunta assim para alguém: você crê em Deus? Ouça, Deus é tudo para mim. Sem Ele não posso viver, sem Ele não sei o quê. Mas não é uma pessoa que tem um compromisso com humanamente falando, como nós costumamos falar. Não é uma pessoa que tem um compromisso com Deus, com a obra de Deus. É uma pessoa que de fato crê em Deus, e tem o poder de Deus na vida dele de uma forma sem argumentos, de uma forma racional. É. E então esse pessoal, é, eles não precisam de auxílio nenhum da, das evidências. Veja só, eu quero concluir essa aula agora. Vocês têm essa conclusão aí na apostila. Ela diz assim: essas 5 metodologias apologéticas não constituem uma lista exaustiva de abordagens apologéticas. São as estratégias argumentativas mais conhecidas e populares na comunidade acadêmica de apologética. Veja bem, existe como no início, não sei se dessa filmagem ou da outra, eu falei que existem centenas de métodos e abordagens apologéticas. Nós escolhemos 5 mais usados, mais evidenciados. Não quer dizer que as outras não servem, não. Servem. As outras estão erradas, não. Então eu costumo dizer o seguinte: não vá preocupar, eu estou praticando a apologética tal, eu estou praticando isso, não,
essas outras não servem não, para mim só serve, não, não preocupa isso não. Eu costumo falar, e eu até nem podia falar isso como professor, mas eu vou falar para vocês. Eu costumo falar, gente, que o evangelho é simples. O evangelho é tão simples, você viver o evangelho não é difícil. Vamos falar que os mandamentos de Deus não são penosos. O evangelho é uma coisa mais simples. É você abrir sua boca e pregar sobre o Senhor Jesus Cristo. É você viver no dia a dia, dando testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo, vivendo aquilo que Jesus preparou para nós. Eu também falo que o Sermão do Monte, né, de Jesus aí em Mateus, a partir de Mateus 5, o Sermão do Monte é para o cidadão do céu. É, se nós conseguíssemos viver, colocar em prática o Sermão do Monte, nós seríamos, de fato, santos aqui na terra. Nós não ia, é tremendo aquele sermão. Então, não se preocupe, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, vá viver o Evangelho, vá pregar o Evangelho, vai argumentar com as pessoas com amor, com carinho, sem arrasar ninguém, mas de uma forma que a pessoa possa entender o plano de Deus para a vida dela. Existem horas que você precisa ser, a apologia é isso, é uma defesa seguida de um ataque. Tem uma história aqui no interiorzinho aqui do Rio Grande do Norte, que lá na igreja lá tinha um presbítero que a, a ideia dele era só falar de Jesus. Falar de Jesus, Jesus, ele pregava todo dia para alguém, pelo menos uma vez por dia e tal. Aí um dia foi um médico lá da cidade, o pastor convidou, foi um médico da cidade no culto à noite. Aí quando o médico chegou, cumprimentou aquele pastor, cumprimentou os irmãos, todo mundo conhecia ele, cidadezinha conhecia ele, né? Cidadezinha pequena do interior. Aí o pastor chegou a mudar o sermão por causa dele. Quando viu que ele estava lá, chegou a mudar o sermão e pregou uma palavra mansa, assim, aquele negócio sem confrontar, sem falar de cruz, sem falar de pecado, palavras que o ser humano gosta de ouvir. Mas antes de começar o culto, o pastor chegou para o irmão e falou só: você encosta no presbítero e tal, e não deixa ele chegar perto desse médico, não. Não deixa ele falar com esse médico, não. Porque ele tem a palavra muito dura, evangelista. Aí o irmão foi, encostou nele, não deixava ele vir aqui, vem dali, passou o culto. Quando terminou, ele conseguiu safar lá do irmão que estava vigiando ele. O médico já estava saindo da igreja, dentro do carro, ele bateu no vidro do carro e bateu lá no vidro do carro, o médico baixou o vidro, aí ele falou só, vou te falar uma verdade, se você não aceitar Jesus e morrer, você vai para o inferno. Aí ele, não, tá certo, muito obrigado por essa palavra. Aí no outro domingo, o médico foi para a igreja de novo. Aí chegou lá, o pastor pregou o que ele tinha de pregar mesmo, Deus tinha mandado ele pregar, o pastor fez o apelo, o médico aceitou Jesus, ele e a esposa aceitou Jesus. Aí acabou o culto, aquela alegria toda e tal, e no final do culto, aí o pastor falou assim, foi a mensagem que tocou no seu coração? Deus falou, falou assim, não. Domingo passado, quando eu ia saindo, veio um irmão, bateu no vidro do carro, falou só, vou te falar a verdade, se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E aquilo ali ficou a semana inteira batendo no meu coração, batendo na minha mente. Eu e a minha esposa falava, comentava sobre isso. E martelando, martelando. Falei assim, não, nós temos que aceitar Jesus. Aí nós viemos aqui por causa daquela palavra. Então não preocupa não, irmãos. Vai pregar a palavra, vai viver a palavra, dá o testemunho na igreja, dá o testemunho na sua casa, dá o testemunho no trabalho. Tem dificuldades? Tem, mas a alegria é maior do que as dificuldades. Amém? Fique com Deus e até a próxima aula nós vamos
retornar semana que vem, ainda com apologia, né? Então nós vamos ter mais uma sessão de apologia. Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês. Até mais. Um abraço a todos.